Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. É uma alegria receber você para juntos estudarmos a carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos na nossa quarta semana estudando esse texto e hoje nós vamos ter uma porção muito preciosa de Colossenses, por isso você é meu convidado a participar, a assistir. Além disso, você é convidado desde já a curtir esse vídeo. Você também é convidado a compartilhar isso com os seus amigos, com os seus irmãos, no grupo da igreja, enfim, compartilhe com as pessoas que têm interesse em estudar a Bíblia. Nós teremos aqui um tempo muito dedicado para isso e juntos estaremos, eu e o Gustavo Kuipers, para nós falarmos um pouquinho do texto bíblico de Colossenses. E aí, Gustavo, tudo certo contigo? Tudo certo, pastor. Olá, pessoal de casa, sejam bem-vindos ao nosso estudo. Hoje vai ser um tema muito legal, muito bom, estou bem empolgado. Se você tem acompanhado já há algumas semanas ou desde o início esse tema aqui no estudo bíblico, a gente sempre menciona, né? Tem um assunto que a gente vai falar mais aprofundado daqui a alguns dias. Mais para frente, ali a partir do capítulo 2, a gente detalha um pouco mais sobre esse assunto, sobre o problema que eles iriam enfrentar e tal. E chegou o dia, né? Exato. Hoje é o dia de nós conversarmos sobre esse assunto que há algumas semanas a gente vem mencionando muito por cima, muito em alguns detalhes, e que vocês já vão entender o que é, qual é esse assunto, a abrangência dele, os problemas aqui. Mas vai ser muito bom, sejam bem-vindos. É isso aí, pessoal. Desde já eu vou pedir para vocês, deixem aqui embaixo nos comentários o nome de vocês, a cidade de onde vocês estão falando. É importante vocês interagirem com esse vídeo também. Vocês podem colocar suas perguntas, dúvidas, e no próximo estudo bíblico nós estaremos então respondendo essas perguntas que vocês deixarão aqui nos comentários, tá bom? Mas isso que o Gustavo estava falando é algo bem importante, porque o texto de hoje, ele vai trazer de maneira muito clara e direta os enganos que estavam em Colossos. Nós já falamos nas semanas anteriores que um dos propósitos da carta de Colossenses era encorajar os irmãos e agradecer a Deus pelo crescimento que eles tinham. Além disso, combater a heresia de Colossos, aquilo que estava sendo propagado por algumas pessoas de alguma forma. Mas até esse momento, o apóstolo Paulo estava combatendo essa heresia, trazendo um ensinamento um ensinamento positivo sobre a pessoa e a obra de Jesus. Não estava diretamente tocando na questão da heresia. Porém, nessa porção que nós estudaremos hoje, nós vamos perceber como Paulo atacou essa situação de frente. Ele mencionou alguns perigos que esses irmãos precisavam enfrentar e como eles deveriam se posicionar diante deles. Por isso, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês aqui é colocar uma pergunta. E a nossa pergunta está relacionada a isso. Você está apto, pronto? Não é apto de apartamento, né? É apto. Você está pronto para resistir os ensinos enganosos? Você está apto a resistir? A resistir os ensinamentos enganosos? Nós sabemos que existem nos nossos dias também diversos ensinamentos que são enganosos, que não estão em Cristo. E a pergunta que fica para nós é: nós estamos aptos a resistir? Nós estamos prontos para nos posicionar diante desses ensinamentos? Perceba de uma forma bem clara, capítulo 1, o apóstolo Paulo apresentou a mensagem do Evangelho como sendo uma mensagem poderosa e transformadora. Apresentou a pessoa do Filho de Deus como o Criador e o Redentor. Esse Paulo se colocou como um mensageiro do Evangelho, aquele que proclama Jesus, o Filho de Deus, e que alegra-se no sofrimento para poder proclamar esse Evangelho. É o serviço que ele estava realizando em prol do reino, foi o que nós falamos na semana passada. E esse serviço tinha um propósito: apresentar os irmãos maduros em Cristo Jesus, aperfeiçoados. Lembram disso? Capítulo 1, versículo 28.
E então, no capítulo 2, já no versículo 4, o apóstolo Paulo então ele percebe, olha, é importante que vocês não se deixem enganar por ninguém, que ninguém traga engano a vocês. E quando ele traz esse alerta, olha, tomem cuidado para ninguém enganar vocês, ele está começando a tratar essa problemática que envolve a heresia de Colossos e as oposições ao ensino verdadeiro que existiu naquela cidade. E então nós vamos ler versículos 6 e 7 para nós começarmos a estabelecer o fundamento que o apóstolo Paulo então apresenta nesse texto. Diz assim, Colossenses 2, versículo 6. E agora, assim como aceitaram, essa palavra aqui é bem importante, aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. O apóstolo Paulo dá uma orientação muito clara. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Olha só que coisa bem interessante que nós temos aqui. O apóstolo Paulo apresenta em algumas palavras aquilo que os irmãos precisavam entender como a base para o combate à heresia de Colossos. Vamos lá, gente, versículo 6, ele está inicialmente colocando, assim como aceitaram a Cristo como Senhor. Ele está falando de uma realidade que aconteceu no passado. Aceitar a Cristo ou associar-se a Cristo, então fazer um vínculo, uma relação com o Senhor, Paulo está colocando como um início dessa caminhada, um primeiro momento. Aquele momento em que a pessoa, ela de forma deliberada responde à mensagem do Evangelho que ela ouviu. Aceitar a Cristo não é que o homem busca a Deus sem que Deus queira o homem. Não. É uma resposta do homem a tudo que Deus fez. E aí ele diz então, se vocês aceitaram a Cristo, assim como vocês já assumiram essa associação, continuem a segui-lo. Aqui ele coloca um segundo passo, né? Ou a sequência dessa caminhada, que é continuar, ou seguir, vamos colocar assim, seguir e caminhar. Andar, segundo a palavra no texto grego, né? Andai nele. Essa ideia que Paulo está colocando é um caminho que deve ser trilhado por aquele que é cristão. A fé cristã, ela não é um ponto do passado, mas ela é uma realidade presente e contínua. Ela não é uma experiência que aconteceu somente há 8 anos atrás, há 15 anos atrás. Não, ela é uma realidade para o momento e para o futuro. E o apóstolo Paulo então está chamando os irmãos a essa compreensão. Vocês precisam aceitar como um primeiro passo, mas além disso vocês precisam seguir, continuar caminhando em Cristo. E a partir disso então você percebe no versículo 7 uma orientação para que eles aprofundem suas raízes. E aqui tem uma palavra que é muito importante, podemos colocar aqui a palavra radicados ou enraizados. Enraizados vai ficar mais claro, né? Inclusive a gente tem uma planta aqui no nosso estúdio, a gente pode utilizar para ilustrar, como na pregação, né? A planta está aqui, uma planta que está enraizada. Vamos lá, Paulo diz para seguir ou caminhar. Como que eles vão seguir ou caminhar? Estando enraizados em Cristo. Esse enraizar em Cristo fala sobre buscar no Senhor os nutrientes, o sustento, a provisão, aquilo que é necessário para a sua caminhada. Estar enraizado em Cristo fala sobre ter em Jesus
o único como aquele que vai trazer o que lhe é necessário para a sua caminhada de fé, para o seu desenvolvimento espiritual, especialmente nesse contexto, para o seu amadurecimento espiritual. E depois de falar sobre enraizados, ele fala também sobre edificados, que traz a ideia da construção de um edifício, da construção de algo que é aparente. Legal também a gente perceber aqui que enraizado é algo invisível ou não perceptível. Algo que está acontecendo lá dentro. Você está vendo as raízes dessa planta? Não, você está vendo as folhas dela. As raízes estão lá dentro. Agora, o edifício, ele já é algo visível. É algo que é aparente diante dos olhos de todos. É algo que vai para o exterior. O que Paulo está falando é que é necessário, primeiro, uma transformação interior, para depois uma transformação exterior. É necessário primeiro enraizar, para depois demonstrar isso publicamente ou diante dos outros. E ainda ele utiliza uma terceira palavra aqui, que é uma palavra relacionada a confirmar essa fé. Confirmados fala sobre uma demonstração que passa pela prova do tempo, pela prova das circunstâncias. Paulo diz que aquele que segue, que caminha em Cristo, ele está enraizado, ele é edificado ou forma um edifício, demonstra essa fé, e ele é confirmado, ou seja, ele passa por provas, por circunstâncias que vão demonstrar a firmeza dessa decisão. E por fim, para deixar o Gustavo falar algo sobre isso, ele diz que tudo isso vai terminar em transbordamento de gratidão. Aí gratidão, vamos colocar aqui bem grande. A pessoa irá transbordar de gratidão. Por quê? Porque uma pessoa que aceita Cristo e que continua caminhando em Cristo, vivendo enraizado, edificado e confirmado, é uma pessoa que vai estar completa, cheia da gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Isso aqui, gente, é um fundamento que Paulo está estabelecendo para um desenvolvimento espiritual. Isso aqui é importantíssimo nós entendermos. Quando falta gratidão, é porque não estamos enraizados, ou não estamos edificados, ou ainda não estamos confirmados. No coração de um cristão que está totalmente firme e sólido em Cristo, essa gratidão é real e é demonstrada em seus atos. Vamos lá, Gustavo, nessa base aqui, ou dentro daquilo que você já olhou e viu dentro também do texto, que chama a sua atenção e o que você pode acrescentar? É legal que parece que os versículos 6 e 7 daria só uma pregação, né? Não precisaria ainda de outros versículos, mas só esse daqui já dá uma boa pregação. Mas bom... Já dava uma hora, já né? dava uma boa hora falada, mas algo que eu acho muito legal, e até amplia um pouco a nossa conversa só sobre Colossenses, mas os textos bíblicos, eles não foram escritos pelos apóstolos ou pelos seus autores com capítulos e versículos já, né? Eles escreveram um texto inteiro, coeso, uma carta inteira com um propósito específico. E é maravilhoso aqui a gente ter essa compreensão, não pegar o estudo de hoje de forma isolada, mas já perceber os estudos passados, os textos passados e como que a gente chega até aqui, né? Porque se você for lembrar, era algo necessário para Paulo agora combater algumas heresias que essa igreja estava sofrendo ameaça. O Epáfras, né, o líder dessa igreja, o
o pastor responsável pela plantação dessa igreja, ele então procura o apóstolo Paulo. Uma das formas e um dos objetivos dessa procura, dessa busca pela orientação de Paulo, era justamente porque Paulo era extremamente sábio e compreendia muito bem o combate a algumas heresias, como ele vai fazer aqui nesse texto, né? Então é legal que até aqui esse fundamento em Cristo, esse fundamento do Cristo que é Senhor sobre tudo, sobre todos, Senhor da criação, Senhor da redenção, cabeça da igreja, esse Cristo que é o todo suficiente, ele é aqui também o fundamento que Paulo puxa para esse texto já nos versículos iniciais, para dizer, olha, é nele que a gente vai encontrar as respostas para combater as heresias que eu vou descrever adiante. Por isso, estejam conectados nele, enraizados nele. E é legal dessa ênfase aqui, de que o cristão ele tem que ter essa compreensão, né? Bom, a obra que Deus faz em mim, a obra que Deus inicia em mim, ela necessariamente é uma obra interior, ela é uma obra profunda, ela é uma obra enraizada, ela é uma obra invisível. Mas isso necessariamente também irá impactar o exterior, irá impactar aquilo que é visível, né? Então, a obra interior profunda, transformadora de Deus em nossas vidas necessariamente deve impactar em algo que é visível, em algo que é exterior. Isso a gente vai estar vendo agora, já nesse início, e ao decorrer desse próprio texto vai aparecer, por exemplo, ali um pouco mais para frente ele vai falar sobre batismo, e o batismo vai seguir esse mesmo princípio de interior e exterior, o que é interior e o que é exterior. E aqui então a gente percebe, né? Olha, todo aquele que por Cristo foi transformado, acolhido, amado, perdoado interiormente, necessariamente precisa expressar isso de maneira exterior. Ou então, todo aquele que pela doutrina, pela palavra de Deus é edificado, essa doutrina, essa palavra deve levar a uma conduta, a uma prática, a uma ética transformada, renovada. Então, essa dinâmica na vida cristã, de interior e exterior, ela deve sempre estar muito conectada, sendo parte integral, ao ponto de podermos realmente seguir a Cristo nos passos de Cristo, né? Acho legal esse texto, que o seguir a Cristo aqui, tem algumas versões que trazem, o caminhar o caminho de Cristo, é o pisar onde Cristo pisou, é o caminhar como Cristo caminhou. Até se a gente pegar o texto da semana passada, né? Estar disposto a sofrer pela obra de Cristo também é uma demonstração de uma forma de você caminhar o caminho de Cristo, né? O caminho da cruz, etc. Andar então, nele. É muito maravilhoso perceber a conexão que tem aqui entre toda a carta, né? Podendo agora também confrontar esses falsos ensinos. Exatamente. E a gente vai começar já apresentando, pessoal, quais eram esses perigos que Paulo ele estava então falando. Porque a partir do versículo 8... nós vamos enxergar uma descrição clara desses perigos. Primeiro deles, vamos colocar assim, ó, filosofias vazias. Vamos lá, gente. Filosofias vazias. Quando você vê o apóstolo Paulo falando sobre isso, versículo 8, olha o que ele diz. Não permitam que outros os escravizem como filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Primeiro que ele diz, não permitam, ou seja, vocês não podem aceitar, vocês não podem se moldar, vocês não podem se deixar levar pelo quê? Por uma escravidão. É importante aqui ser enfatizado. O que Paulo está apresentando é que aquilo que seria ensinado de forma contrária ao Evangelho seria uma escravidão, uma prisão. E essa escravidão que forçaria o homem a viver fora do seu propósito é exatamente o que Paulo está tentando evitar. Entenda, esse ensino ele é para a salvação da pessoa, para a orientação de uma vida plena. Por isso Paulo ele é tão enfático. Aliás, ele não alivia nas palavras, ele não é macio, soft, né? Não. Quando ele vai falar dessas doutrinas equivocadas, desses perigos, ele é claro, ele é direto, ele é firme, ele é categórico. Não aceite de jeito nenhum que outros os escravizem, e aí sim com filosofias vazias. É importante que aqui você não crie um estereótipo sobre a filosofia de maneira geral. A filosofia é uma ciência muito ampla, profunda.
Portanto, o que nós temos que aprender é diferenciar uma filosofia vazia de uma filosofia que pode sim servir à igreja, ao povo de Deus, uma filosofia cristã. Essa distinção precisa ser feita. Paulo deixa claro que existe um tipo de desenvolvimento, de raciocínio, que é contrário às Escrituras. Inclusive, ele diz que ele está baseado nos princípios espirituais desse mundo. Então, a característica dessa filosofia vazia é que ela tem um fundamento nos princípios espirituais desse mundo. Ele é um ensino enganoso porque a sua base não é verdadeira, sua base é falsa, é enganosa. E é aí onde você precisa aprender a avaliar todo e qualquer tipo de conhecimento que você adquire. Por isso que a filosofia em si, ela precisa ser analisada. Não é que toda a filosofia deve ser jogada fora, mas todo ensinamento ele precisa ser avaliado com muito cuidado. E aí nós temos que então aprender a discernir, a partir do fundamento. Qual é a base desse conteúdo, desse conhecimento que está sendo desenvolvido? A base é o segredo para nós determinarmos se esse ensinamento ele é perigoso ou não. E nós temos então, com a descrição do apóstolo Paulo a partir do versículo 9, o entendimento de qual ensinamento ou filosofia vazia acontecia na igreja de Colossos que era perigosa. Qual era? Relacionado exatamente à criação, às coisas que estavam à sua volta. Vamos lá. Versículo 9 ele diz: pois nele, ou seja, em Cristo, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Veja só que Paulo está aqui apresentando uma refutação a partir da pessoa de Cristo. Em Cristo habita em corpo a plenitude de Deus. A primeira ênfase que Paulo ele traz como forma de combate a filosofias vazias é a divindade do Filho de Deus. De alguma forma, as filosofias que estavam sendo ensinadas desprezavam isso, não acreditavam nisso, não reconheciam que Jesus é o Filho de Deus. De alguma forma, esse ensinamento trazia desprezo. E o que nós temos nos nossos dias? Um estudo relacionado àquele tempo, onde possivelmente se desenvolveu aquilo que é chamado de protognosticismo, ou início do gnosticismo, uma forma de gnosticismo que aconteceu de forma mais profunda e elaborada no segundo século, mas no primeiro século já existia algum tipo de pensamento que estava colocando a criação como sendo má. As coisas que eram palpáveis, que eram tocadas, elas não eram boas. Portanto, porque as coisas palpáveis não eram boas, você não conseguia alcançar a plenitude, a completude, olhando, tocando, desfrutando das coisas materiais. Logo, a completude dependia de experiências sobrenaturais ou de experiências com o além, experiências esotéricas. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse combate bem especificamente. Mas de uma forma muito clara, o que o apóstolo Paulo está estabelecendo aqui é: o Filho de Deus é aquele que habitou em carne, e essa encarnação do Filho de Deus trouxe a plenitude de Deus à terra. O que nós precisamos conhecer sobre Deus é revelado através do Filho. Lembra que lá no capítulo 1, versículo 15, Paulo já tinha falado isso sobre o Filho? Já tinha ficado clara essa mesma expressão, e aqui ele volta a trazer essa ideia para que os irmãos entendam. Se você está em Cristo, você conhece a plenitude de Deus. Quem conhece a Cristo, conhece a plenitude de Deus. E além disso,
algo que ele deixa muito evidente nesse texto é que ele é o cabeça de todo governante e autoridade, ou seja, ele tem domínio sobre todos os seres, sobre toda a criação, e ainda vocês estão completos. Se vocês estão em Cristo, Paulo está dizendo, vocês não têm falta de nada. Portanto, ele rebate uma filosofia vazia, apontando para Cristo, quem ele é, qual é a sua autoridade e também qual é a realidade daqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, Gustavo? Isso aí. Acho interessante que essa fala de Paulo sobre filosofias vazias, se a gente pega o versículo completo, ele combate dois extremos equivocados que um cristão poderia interpretar sobre isso. E que, se você observar bem, na realidade cristã, vamos pegar só brasileiro, um recorte só do Brasil, na realidade da mente evangélica brasileira, a gente consegue ver esses dois extremos em figuras, em personalidades, em movimentos. Por exemplo, o extremo de demonizar o raciocínio, a reflexão, o pensar, e esse extremo não é algo que está sendo aqui apoiado por esse texto, pelo contrário, está sendo combatido uma outra realidade. E o outro extremo é o extremo de, então, você, digamos assim, não ter o discernimento ou a sabedoria de saber que o pensamento, o conhecimento, a filosofia, as ideologias são sim ou podem sim ser perigosas, podem sim levar a falsos ensinos ou a falsos desvios. O que eu quero dizer com isso, né? Esse texto ele deixa muito claro, a reflexão, ela não é algo ruim em si mesmo, em si próprio. O próprio apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente sábio. Na verdade, se a gente for pensar no contexto de Paulo, não só como um apóstolo da igreja, não só como um discípulo de Jesus, mas pensar nele como um pensador da sua época, do seu tempo, a gente vai perceber que Paulo, ele é fantástico no seu pensamento. Ele consegue, como talvez nenhum outro autor do seu tempo, fazer uma síntese entre pensamento judaico, pensamento grego, direito romano, que são temas para quem estuda filosofia ou ciências humanas, extremamente complexos em suas áreas, e ele nas suas cartas consegue fazer uma síntese desse pensamento. Então, até em raciocínio, o apóstolo Paulo ele é muito aguçado. Porém, aqui a questão que está em jogo é a base desse raciocínio. A base do raciocínio que o cristão deve buscar, deve nutrir, deve incentivar, deve promover é o próprio Cristo e a suficiência em Cristo. Não como a gente vai ver daqui a pouco na descrição das heresias, que parece que cada uma dessas heresias ou cada um desses problemas era como se uma tentativa de completar a obra de Cristo, de preencher ainda mais a obra de Cristo, uma pessoa, beleza, foi alcançada por Cristo, mas de sua salvação ser ainda mais desenvolvida a partir de alguma dessas falas heréticas de falsos ensinos, enquanto que Paulo está dizendo, não, olha, em Cristo vocês já são completos, vocês já são plenos, por isso, se há alguma necessidade de desenvolver um raciocínio ou um pensamento, a base disso deve estar no próprio Cristo, não rivalizado contra ele. E como eu disse, tem pessoas que por daí julgarem os cristãos que querem ser, digamos assim, contrários ao pensamento, que é um equívoco, aí se abrem demais ao pensamento e também não veem que existem perigos nisso. Não, existem sim perigos para a fé cristã, para o pensamento cristão, em pensamentos que não levam como base de consideração o próprio Cristo. Eles devem ser demonizados? Não necessariamente, mas a gente deve estar sempre em alerta, com muito discernimento no Senhor, para aquilo que a gente deixa entrar na nossa mente, nos nossos ouvidos e principalmente no ouvido e na mente da comunidade que a gente está junto. Né? Maravilha, isso aí. Seguindo então, vamos lá pessoal, versículo 11. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Olha só, gente, essa remoção do domínio da natureza humana. Coloquei aqui, divindade de Cristo na sua encarnação, a superioridade de Cristo a todos os seres criados, a completude do povo de Deus. Tudo isso é o ensinamento que se opõe a essas filosofias vazias. E aqui Paulo está falando, vamos colocar assim, como o novo nascimento. Por que o novo nascimento? Porque ele está falando de um momento na vida do cristão onde ele é circuncidado, mas não é circuncidado fisicamente. Aqui ele faz uma lembrança da experiência que era tida pelo povo de Israel
como uma instrução, óbvio, do próprio Deus, da circuncisão. Mas a circuncisão era quando o homem ele cortava no 8º dia o prepúcio do seu órgão genital, né? Como uma forma de expressar a aliança que ele tinha com o Deus de Israel. Porém, na nova aliança, em Cristo, a partir de Cristo, essa circuncisão ela não era mais necessária. E aqui Paulo ele utiliza isso para dizer, olha, essa circuncisão hoje acontece, mas não é na carne física, é interiormente, ela é espiritual. Quando, ele é bem claro, o domínio da sua natureza humana é removido. O que é esse domínio da natureza humana? Quando nós somos libertados da escravidão à nossa carne. Novo nascimento é quando nós nascemos para Deus, quando nós somos gerados para Deus, e dentro de nós é gerada uma nova afeição, uma nova inclinação, para não mais viver entregue à carne, mas viver para Deus. Portanto, Paulo diz, essa filosofia vazia despreza o que Deus faz. Essa obra começa dentro de vocês, é o novo nascimento. Mas vamos continuar. Versículo 12. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Aqui também chama a atenção o batismo. E como o Gustavo mencionou anteriormente, há uma sequência em que trata questões internas e externas. Questões que acontecem em serem percebidas e depois sendo percebidas. Esse batismo fala sobre um rito de iniciação, um momento onde você tem a entrada na caminhada de fé. E o batismo, ele é uma demonstração de que nós somos sepultados em Cristo, ou seja, nós morremos para uma vida e nós ressuscitamos para outra. Essa nova vida, como diz o texto, acontece por meio da fé no poder de Deus. Sim, é exatamente isso. O batismo, ele é tão importante na caminhada de fé porque ele mostra uma nova realidade. Ele demonstra publicamente, ele testifica, testemunha da obra que Cristo realizou em nosso coração. E é tão importante que isso seja percebido, porque enquanto algumas pessoas estavam falando naquele contexto que era necessário o cristão ser iniciado em novas experiências para ele buscar o pleroma e a completude, Paulo está dizendo aqui, o rito de iniciação que vocês precisam, a experiência que vocês têm que passar é o batismo. Vocês não precisam de outro caminho. No evangelho, no cristianismo, vocês já têm todas as experiências necessárias. Você quer algo para você viver demonstrando sua fé? Está aqui, o batismo ele já existe. Ele já é ensinado dentro da palavra de Deus, ou de uma maneira muito clara nas Escrituras. Além disso, ele fala sobre a redenção, versículo 13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo. Olha só, ele descreveu o estado pré-cristão, né, mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Agora é o novo estado em Cristo. Deus lhes... Estou travando até a palavra. Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. E aqui eu vou já virar, porque senão não vai caber mais, vocês não vão conseguir enxergar. Mas a ideia é dessa redenção, capacidade de Deus de redimir, capacidade que Deus tem de tirar o homem do lugar de pecado, tirar o homem do lugar de morte, tirar o homem do lugar de condenação,
Paulo apresenta mais um desses estágios que Cristo realiza. Seguindo, versículo 14: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Aqui mais uma vez no versículo 14 você percebe o apóstolo Paulo apresentando esse perdão dos pecados, essa restauração que acontece, a redenção em Cristo Jesus. E no versículo 15 então, ele finaliza essa porção dizendo: desse modo, desarmou os governos e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Ou seja, além de promover esse perdão dos pecados, ele trouxe uma vitória para o povo de Deus. Mas vamos lá, para a gente entender isso. Na redenção, os pecados são cancelados, diz o texto. E dá uma ideia de que tinha um registro de acusações. Inclusive, naquele tempo, tinha o costume de anotar em pergaminhos as dívidas que uma pessoa tinha. Hoje vai tudo para SPC e Serasa, né? Alguma coisa do gênero, né? Mas naquela época eles anotavam em pergaminhos. E esses pergaminhos, eles eram reutilizados. Se aquela pessoa pagasse a dívida, simplesmente aquilo era apagado. E o que Paulo está dizendo aqui é que Jesus pegou essa dívida e não simplesmente apagou aquilo que tinha acontecido. Ele pagou o preço pela dívida, cravando-a na cruz. Ele carregou sobre si, ele removeu de nós e ele tomou para si o que era nosso. Ele está falando de uma forma metafórica sobre tirar uma dívida, usando essa analogia da época, mas de uma forma literal sobre o que ele realizou na cruz do Calvário. De fato, Jesus morreu na cruz e de fato ele carregou os nossos pecados sobre si. Nós fomos redimidos em Cristo Jesus. E depois disso, então, ele vive esse estágio de glorificação, que é o momento em que ele desarma os governantes e as autoridades e envergonha essas autoridades publicamente, triunfando sobre elas. Naquele contexto, havia uma prática, quando os generais romanos eles iam para batalhas e venciam determinado povo, conquistavam determinado povo, eles pegavam o rei desse povo, pegavam os espólios desse povo e levavam até Roma. E quando chegavam lá, acontecia uma espécie de cortejo ou uma apresentação pública, onde o general vinha à frente com o seu exército trazendo os inimigos que eles estavam trazendo cativos, escravizados, trazendo também os espólios desses outros povos e por fim então marchando diante do povo romano, demonstrando a vitória, expondo publicamente a vitória que eles tinham experimentado. E a ideia que Paulo está trazendo aqui nesse texto é exatamente uma ideia de uma vitória que Cristo conquistou e que de uma forma plena se aplica na caminhada do povo de Deus. Então eu vou colocar como sendo a glorificação, o momento em que é confirmada a vitória de Cristo Jesus e consequentemente essa vitória ela é real na vida dos seus seguidores. Portanto, você tem aqui claramente Paulo dizendo: existem filosofias vazias, porém o Filho de Deus encarnou, ele é superior sobre toda a autoridade. Nós temos a completude necessária em Cristo Jesus. A obra por ele realizada é o novo nascimento. Devemos viver a experiência do batismo como demonstração disso. Ele promove uma redenção completa com o perdão de todos os pecados. E por fim, ele vence sobre toda a autoridade, sobre todo governante. E essa vitória é o que precisa ecoar diante
dos ouvidos do povo de Deus. Não, e é interessante que aqui a gente percebe que, na verdade, a vergonha ou a humilhação de Cristo, que é a obra da cruz, uma obra que é algo que, na verdade, socialmente falando no Império Romano era, sim, motivo de vergonha, de humilhação. A humilhação de Cristo é, na verdade, a sua obra mais poderosa, a ponto de, a partir dessa obra, Cristo, então, humilhar, né, os outros poderes ou domínios deste mundo e se demonstrar como aquele que é supremo sobre todas as coisas e que conquista para nós algo aqui muito importante. O que tudo isso resulta? Resulta em liberdade em Cristo para aquele que crê. Liberdade tanto da sua natureza pecaminosa, quanto liberdade de uma vida escravizada de uma consciência, sobre uma consciência humana, sobre uma consciência herética, sobre uma consciência de falsos ensinos, que é um pouco também agora da sequência do texto, mostrando como que as pessoas que estavam indo no caminho oposto disso que a gente acabou de ver, dessa construção aqui que o pastor Rob fez, estavam, na verdade, caindo de volta em uma escravidão. E aí vem essa marca do batismo, né? Bom, o cristão é aquele que, no batismo que nós compreendemos, que o batismo seria um sinal visível da graça invisível de Deus, ou seja, essa graça invisível que já nos alcançou, que já transformou nossas vidas, que já nos livrou da escravidão do pecado, da escravidão de nós mesmos, de vivermos sob uma consciência pesada, cansada, sobrecarregada. Essa escravidão, nós fomos libertos dela e agora em Cristo temos a liberdade estando em Cristo. E essa liberdade é uma liberdade para viver sob uma nova perspectiva, sobre um novo jeito de vida, sobre uma nova base, sobre um novo princípio, inclusive de raciocínio e reflexão humana, o próprio Cristo. E tudo isso nos leva a desfrutar dessa liberdade no Senhor. Liberdade essa que é justamente ressaltar, olha, a obra de Cristo na cruz foi poderosa. Poderosa não só para transformá-los ou salvá-los de algo muito pontual e específico, não, mas para impactar todas as áreas da sua vida, não só na eternidade, não só no futuro, mas inclusive hoje, agora, sobre a forma como vocês vivem, pensam, interagem, inclusive, nas suas relações humanas uns com os outros. Né? Exatamente, e é isso que nós vamos ver agora a partir do versículo 16, onde Paulo ele vai demonstrar claramente em quais áreas essas filosofias vazias elas eram desenvolvidas. Olha só, versículo 16. Portanto, esse portanto aqui você já vai entender que está ligando o texto anterior com o próximo, ou seja, trazendo uma conclusão. Portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Veja só que Paulo aqui no versículo 16, ele chega a uma conclusão. Vocês precisam fugir de uma condenação pelo que vocês comem, bebem, por não celebrarem certos dias, pelas cerimônias da lua nova ou por não guardar o sábado. Paulo está deixando claro que algumas pessoas olhavam para o outro e demonstravam ou exerciam um certo julgamento, uma condenação pela forma como os outros viviam. Nós vamos chamar esse sistema aqui de legalismo. Por que legalismo? Porque são pessoas que estabelecem leis, regras sobre o próximo, mas que não estão fundamentados em Cristo, que não são necessários ou que não devem ser levados em consideração. Condenam baseado em quê? Em regras que eles acham que são ideais. Por exemplo, certos dias são santos, ou o sábado deve ser guardado. E aí você vai lembrar que no Antigo Testamento existia sim uma orientação sobre a guarda do sábado e algo que o povo de Israel deveria viver. Mas o que fica aqui claro, não somente pelo que Paulo fala em Colossenses, mas pelo que vemos na experiência da igreja como um todo, é que esse sábado, ele foi cumprido em Cristo enquanto dia. E diante desse cumprimento, é necessário o quê? Que a igreja do Senhor Jesus, ela viva o princípio do descanso na obra de Deus, descanso confiando no que foi realizado, mas que ela não estabeleça uma data fixa como sendo aquela data necessária, ou mais, que ela não ache também que só quem guarda o sábado, literalmente falando, é que pode ser salvo.
Aqui Paulo está dizendo: ninguém condene você pelo que você come ou bebe. Isso pode estar realizado ou relacionado à dieta que alguns queriam impor sobre outros. Por exemplo, comidas que eles deveriam se alimentar, somente comidas de animais que não fossem sacrificados, ou seja, que deveriam se alimentar desse ou daquele tipo de comida, enfim. Havia uma distinção relacionada a isso. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: gente, vocês não podem aceitar essa condenação. E aí ele deixa claro que essa condenação está relacionada a coisas, ensinos do Antigo Testamento. Versículo 17, olha o que ele diz: pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Então Paulo deixa evidente que esses princípios ou ensinamentos que foram trazidos para o povo de Israel no Antigo Testamento eram sombras. E o que é uma sombra, gente? A sombra é um reflexo de algo, mas ainda não é aquilo. A sombra fala sobre alguém que está chegando, mas ainda não é a pessoa em si. A sombra aponta para aquele que está chegando. Assim como as leis cerimoniais apontam para Cristo, assim como o sistema sacrificial aponta para Cristo, assim como o sábado aponta para Cristo, enfim, todas as coisas no Antigo Testamento apontam para Cristo. Mas nós não podemos reler o Antigo Testamento, aplicando ele para a igreja nos nossos dias, removendo o evento Cristo. O Messias já chegou. A nova aliança foi instaurada e há um novo tempo. E nesse novo tempo, os princípios ensinados no Antigo Testamento são valiosíssimos, mas essas regras, elas foram cumpridas em Cristo Jesus. Então não é necessário, por exemplo, realizarmos a Páscoa como ela era realizada pelos judeus, porque a nossa Páscoa é Cristo. Eu não preciso imolar um cordeiro. O Filho de Deus já foi imolado na cruz. Eu não preciso voltar a celebrar a festa de Pentecostes, a festa das cabanas, dos tabernáculos, enfim, todas aquelas festas judaicas. Não, porque elas já serviram para algo, elas já cumpriram a sua função. Agora em Cristo, o que é que nós experimentamos? O batismo e a ceia do Senhor, além da comunhão com os nossos irmãos. E a partir disso, o que você cria dentro de uma igreja local, como por exemplo, uma conferência, uma festa, uma celebração, está tudo bem, cada igreja pode criar a sua forma de estabelecer o culto, a organização, mas nós não podemos colocar como regra: a igreja tal que não realiza a Páscoa dessa forma, ela não é correta ou cristã. Não! Isso chama legalismo, e esse legalismo, ele não está fundamentado em Cristo Jesus. Interessante. Interessante, eu tava que até... reflexão, né? Não, eu estava até lembrando, assim, de algumas conversas que eu já tive ao longo dos anos, assim, com amigos de caminhada de fé e tudo mais. E é interessante perceber como que um falso ensino, uma falsa teologia ou uma má teologia nos leva a práticas erradas, a falsas práticas, a práticas, inclusive, que desagradam ou desvalorizam o Senhor, né? Isso. E aí, lembrando de algumas conversas, eu percebi assim, já tive conversas assim de alguns amigos chegarem para mim e falar: pois então, cara, eu também não entendo assim, que a gente deveria guardar o sábado literalmente, mas você não acha que quem está fazendo isso é muito mais cristão do que quem não faz? Porque a palavra fala sobre isso, e por mais que, beleza, não precise mais fazer, mas se a pessoa faz, não parece que ela é mais comprometida com a fé, não parece que ela é mais séria, porque é muito interessante, ele fala assim, porque eu tenho dificuldade até para orar, e olha aquela pessoa, ela está, sei lá, todo sábado ela tira e realmente, religiosamente, deu o pôr do sol ali das 5 horas da tarde no domingo, na sexta, 6 e até outro sábado, é realmente um dia de descanso. Isso não é muito mais espiritual? Será que isso não é muito mais um comprometimento com a palavra, mesmo que ainda com alguns equívocos?
E a gente olha aqui e percebe nesse texto, né, que a obra de Cristo, ela é uma obra de liberdade cristã. A vida em Cristo é uma vida é uma nova vida, literalmente. Não é uma vida sobre amarras, não é uma vida sobre sombras projetadas, né? Igual o pastor Rob ontem citou a música do Marco Teles, da F-Hope, né? Maior que toda sombra que a gente possa projetar. Cristo é maior do que tudo isso. E ainda que, como a gente vai ver no desenvolvimento do texto, isso se manifeste ou se mostre, às vezes, como uma coisa pura ou boa, a gente corre sério risco e sério engano em ao cair no legalismo, em ao reviver ou alimentar práticas de leis, práticas legalistas, práticas que acrescentam a própria obra e a suficiência de Cristo, algo que nos tornasse mais espirituais ou mais crentes do que simplesmente o próprio Senhor. Por mais que isso pareça algo bom ou palpavelmente bom, ainda assim a gente está fazendo com isso um seguinte movimento: puxando de Cristo o mérito dele, tentando trazer para a nossa própria mão, para a nossa própria força, para o nosso próprio braço. E por mais que a gente não perceba, por mais que a gente esteja com o coração numa boa intenção, nós estamos com isso desvalorizando a obra de Cristo, desvalorizando o poder dessa obra, a ação, a efetividade dessa obra. Então é muito interessante assim como que esse assunto ele aparece, e às vezes a gente quer combater esse assunto porque ele parece algo muito ruim, mas às vezes ele se maquia de algo muito bom, de algo muito santo, de algo muito puro, mas que igualmente desvaloriza a obra de Cristo e joga ela, né, para longe da sua suficiência e do seu verdadeiro valor e poder, né? E sabe que o ser humano ele tem muita facilidade em querer legalismo para si, ou até mesmo para outros. Por quê? Através desse método, ele consegue, como que dizer, eu estou cumprindo, e eu estou pleno, eu estou apto. Por exemplo, ele sabe que ele tem que cumprir aquelas horas de descanso, literalmente, e ele cumpre aquilo literalmente. Mesmo que no coração dele não esteja lá descansando, confiando em Senhor, buscando a Deus, mesmo que no interior dele não esteja fazendo aquilo, mas exteriormente está fazendo, e se exteriormente está fazendo, está tudo bem. E isso está sendo combatido aqui. Olha, não adianta querer impor um método somente para o exterior. Esse método aconteceu como sombra, quando você não tinha ainda o que é pleno, mas o pleno chegou. Agora é hora de viver a vida plena na liberdade que Cristo lhe fornece. E é muito interessante, sim, porque parece contralógico, né, contrassenso, assim, e realmente porque vai contra a nossa mentalidade humana, nossa reflexão meritória, humana, né? Meritória, que é o que o texto está também aqui, né, combatendo. Essa forma humana de pensar, de refletir, que é contrária à forma de Cristo. Porque, por exemplo, igual o pastor Rob disse, bom, beleza, eu me tornei cristão, ou Cristo me encontrou, eu estou numa igreja, e talvez eu vivi uma vida normal, ou talvez eu vivi uma vida bem zoada, bem errada, cheia daqueles pecados que a gente acha que são os piores e coisas do tipo. E aí, então, eu me torno cristão, e aí a gente começa a olhar sobre algumas coisas do tipo assim, olha, beleza, então agora eu sei que eu tenho que viver de forma a agradar a Cristo, sobre o preceito de Cristo, uma nova vida. Mas o que é essa nova vida na prática? É algo meio subjetivo, tá? Eu tenho que amar a Deus, amar o próximo, sobre uma nova mentalidade. Aí a pessoa começa a ter algumas crises, enfrentar algumas questões de se arrepender e tal, mas ela encontra um sistema de regras que diz para ela o que é essa nova vida. E essa nova vida estou vendo o pastor Robson na pregação, é você usar uma bermuda para baixo do joelho, é você usar esse tipo de roupa em determinada ocasião, é você usar esse tipo de linguagem, é você guardar o sábado conforme essas horas, é você não comer esses alimentos. Ou seja, uma série de regras para a tua semana, para a tua vida. E aí o que essa pessoa faz? Ao invés de, em um relacionamento com Cristo, de ser moldado, né, conformado conforme Cristo, e ser moldado a partir desse relacionamento, relacionamento mesmo, como alguém que conversa, que ora, que se arrepende, que vai sendo transformado e transformado, não. Agora eu tenho um kit de regras a seguir. E se eu sigo esse kit de regras, tanto a minha consciência fica aliviada, do tipo assim, olha, eu estou garantindo que eu estou vivendo essa nova vida porque essas regras estão sendo seguidas, quanto também eu coloco agora sobre o meu mérito, do tipo assim, olha, beleza, eu não tenho só agora a segurança da palavra de Deus que diz que eu estou salvo em Cristo, mas eu tenho uma segurança que eu estou cumprindo essas regras, isso está me dando mais segurança, mais garantia da minha própria salvação, ou da certeza que eu fui salvo e transformado.
E por mais que isso se pinte como algo puro e santo, a gente não percebe talvez que isso seja uma escravidão, uma forma de escravidão. Não só pessoal, mas principalmente também quando colocamos isso imposto sobre a vida de outras pessoas, sobre a consciência alheia. E aí fica muito claro, muito evidente o quão escravizador é isso também nas nossas vidas, na nossa vida de fé, de relacionamento com Jesus, na nossa vida de igreja, né? Perfeito, é isso aí, gente. Vamos seguir aqui no texto, versículo 18. Não aceitem, primeiro, não deixe que ninguém os condene. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Aqui, Paulo vai apresentar um outro perigo, gente. Além do legalismo, ele vai falar sobre aquilo que nós vamos chamar de misticismo. Por que misticismo? Porque está relacionado ao místico. Não que não creiamos no sobrenatural, não é nada disso, nós cremos. Mas é uma crença equivocada sobre o sobrenatural, sobre as coisas do além. Aqui existe uma adoração a anjos, e isso está relacionado a uma humildade fingida. Como que alguns comentaristas enxergam essa relação? Essas pessoas dizem, não, nós não somos boas o suficientes para nos aproximarmos de Deus, nós não estamos no nível de Deus, porque nós somos carnais. A carne é má, a matéria é má, segundo a visão deles, então nós não podemos nos aproximar de Deus. Mas nós vamos nos aproximar dos anunciadores de Deus, dos mensageiros de Deus, que são os anjos. Então, nós vamos criar uma forma de adorar a Deus, seguindo ou adorando os seus anjos, nos aproximando deles, porque nós somos muito pecadores para nos aproximarmos de um Deus tão santo. E essa humildade fingida, essa falsa humildade que acabava se voltando para uma adoração de anjos, fazia com que eles tirassem Cristo do lugar. E aí Paulo deixa claro, vocês não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, ou seja, vocês estão vivendo separados de Cristo. E quem está separado de Cristo fica desnutrido, fica sem nutrição, porque somente em Cristo você é nutrido. Agora lembra do versículo 7, quando ele falou das raízes, e aí nós entendemos o que o contexto como um todo estava preparando, né? Como eu disse, aquilo lá era a base para Paulo então ensinar a heresia que ele estava vivendo. Uma igreja que estava separada de Cristo era uma igreja desnutrida e consequentemente não conseguia crescer, se desenvolver, amadurecer. Essa visão misticista é uma visão que é fundamentada numa mente carnal ou pecaminosa, que se torna orgulhosa. Porque ela confia nas suas experiências, ela acredita que as suas experiências são importantes, e pior, julga quem não tem as mesmas experiências, porque ele diz que essas pessoas condenavam as outras. Elas insistiam que elas eram humildes, quando na verdade elas eram orgulhosas. E percebam, eles achavam que eles eram gigantes, mas na verdade eles eram pigmeus, eles eram nanicos diante de um Deus. Eles se achavam grandiosos, que tinham muitas experiências com o sobrenatural, mas na verdade eles não tinham uma experiência verdadeira. E mais uma vez aqui você percebe como eles estavam distantes do crescimento verdadeiro. E por fim, versículo 20, Paulo diz: vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então por que continuar a seguir as regras desse mundo, que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso.
Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos na natureza pecaminosa. Eu gosto de olhar para esses últimos versículos aqui, como que Paulo apresentando um outro perigo que esses irmãos podiam enfrentar. Aquelas plaquinhas de proibição, não mexa, não toque, não prove, não, que diz para o seu corpo, pode isso, tire aquilo, não faça essa ou aquela ação. E isso está muito relacionado a um movimento que é, inclusive, bastante conhecido, que é chamado de ascetismo. De uma maneira simples, o ascetismo ele vai falar sobre pessoas que negam ao seu próprio corpo alguns prazeres a fim de alcançarem valores espirituais, experiências espirituais. De uma maneira simplista, o ascetismo ele pode ser algo positivo ou algo que tem sim o seu valor. Bom, quando você olha para a Bíblia, você percebe algumas negações que o cristão ele tem que viver, sim. Mas isso o apóstolo Paulo vai apresentar no capítulo 3 de uma maneira clara e evidente sobre como deve ser vivida. Aqui ele está dizendo o seguinte: essas regrinhas que são colocadas, não toque, por exemplo, chegar para o adolescente e dizer assim, você está proibido de beijar, só pode beijar quando fizer 22 anos, coisas desse tipo. Você, quando impõe esse tipo de regras, de proibições, olha, você pode dar beijo no rosto, pode dar beijo na testa, mas não pode dar um beijo na boca. Quando você começa a colocar esse tipo de regra, você está querendo limitar o corpo da pessoa. E essa transformação que Cristo propõe não é simplesmente proibir, deixar de fazer exteriormente, mas é mudar o coração e é mudar interiormente. Não é ferir o corpo, machucar o corpo para não realizar um ato mal, é limpar o coração, é transformar o coração para abandonar esses desejos pecaminosos. Por isso que o ascetismo ele é visto dessa forma negativa, porque ele descamba para uma busca meritória de santificação, que é separada de Cristo, que é separada do seu Salvador. É princípio espiritual desse mundo. E aí você olha, por exemplo, para religiões transcendentais, onde você tem pessoas realizando práticas ascetistas, que são incríveis. Eles ficam dias sem comer, eles ficam, bem calmos, eles têm muito domínio próprio. Você diz, uau, aquelas pessoas, elas são incríveis. Aparentemente, isso se demonstra. Mas deixa eu dizer algo para você. Paulo deixa evidente aqui que isso não funciona, não tem resultado verdadeiro, não promove uma transformação. Podem parecer sábias, porque exigem devoção, renúncias, abnegação, rigor físico, Pode parecer algo sábio, mas não ajuda a combater a natureza pecaminosa. E é esse o ponto que Paulo quer tratar. O ascetismo só vai tirar o corpo de realizar um ato, mas a ação do Espírito Santo em mudar o ser humano faz com que as inclinações, as afeições dele estejam tanto em Cristo, que ele não vai mais nem se entregar a desejos que possam surgir em sua mente. Diria que, se a gente olha para o início do texto ali, a ênfase que você deu também no enraizar e no edificar, ou seja, na obra interna de Cristo nas nossas vidas e na obra exterior. Diria que o legalista, o misticista e o asceta, eles buscam focar direto na obra da edificação sob a perspectiva de méritos próprios, sem antes lembrar dos méritos de Cristo, tanto na edificação, porque ali o texto também, o termo da edificação, do edificar, está na voz passiva, então também é o próprio Cristo quem nos edifica no seu corpo,
mas também se esquecem, principalmente, da obra de enraizamento no Senhor e da transformação interior que Ele realiza em nós, ao ponto de que aquele que prega uma vida de fé, regras de fé, legalistas, místicas, ascetas, na verdade, corre o risco de estar simplesmente adestrando o pecador que está indo para o inferno, e não necessariamente trazendo a salvação para esse pecador que está indo para o inferno, mas sendo uma forma de adestramento, do tipo assim, aquela pessoa está caminhando rumo ao inferno, à condenação eterna, mas pelo menos ela está deixando de fazer algumas coisas e está sendo socialmente mais bonita, mais cristã, mais polida, porque está seguindo alguma dessas práticas ou algum desses comportamentos tidos de uma reflexão humana, afastados então do estar em Cristo, porque o estar em Cristo envolve não uma escravidão de consciência, uma liberdade de consciência em Cristo, mas uma liberdade de consciência em Cristo a partir de um enraizamento no Senhor que nos transforma de dentro para fora. E aquilo que no edifício, aquilo que no exterior, aquilo que testemunharmos visivelmente a outros não será fruto de um adestramento, mas sim de uma transformação real, profunda que o Senhor causou nos nossos corações. Perfeito, perfeito. Vou usar essa na pregação. Vou acrescentar, não é um adestramento. Muito bom, maravilhoso. É isso aí, pessoal. Que coisa boa em estudar esse texto. Gente, semana que vem nós vamos começar o capítulo 3. Aí sim Paulo vai tocar na raiz, no coração do homem. Como esse coração deve ser transformado, purificado. Qual é o caminho dessa santificação em Cristo? Não é um adestramento, não. Não é uma busca meritória, não. É uma ação em Cristo. E como que ela acontece? Semana que vem você vai assistir isso. Gustavo, obrigado, hein? Foi bom demais esse tempo juntos aí. Obrigado, pastor. Valeu, pessoal. Uma ótima semana para todos vocês também. Foi bom demais. Maravilha. Gente, Deus abençoe vocês. Lembrem de compartilhar essa live, deixar o like de vocês aqui embaixo. É muito importante porque esse vídeo ele vai servir, ensinar, ajudar muitas pessoas na caminhada de fé. Deus abençoe. Um abraço.